trazendo mais um bloco sobre a doença Peyronie. Agora com ele, quais os exames que devem ser feitos ou qual o diagnóstico da doença, como se faz o diagnóstico dessa doença Peyronie. Vocês estão acompanhando como, às vezes, vocês têm a doença, ou um adolescente tem, que ele vai falar se um adolescente pode ter, porque ele falou acima de 40. Será que o adolescente também pode ter essa doença? Então, se tem a doença, se percebeu, às vezes a pessoa também é um pré-adolescente, está passando de uma fase para outra, da adolescência para a juventude, e fica muito preocupado, com vergonha de falar, de se abrir para falar do processo, de como vai se curar isso, o medo. Então, ele vai ensinar agora e falar também se isso acontece com adolescentes, ou então nessa passagem adolescente para a vida adulta. Excelente questão. Excelente questão. Porque muitos jovens têm uma coisa que chama-se pênis curvo congênito. O pênis curvo congênito, a criança já nasce com aquele pênis, uma certa deformidade. Geralmente é uma coisa leve, suave, não atrapalha na relação, não atrapalha na ereção. Então, o pênis pode ser curvo para um lado, pode ser curvo para o outro, e ele nasce com essa alteração, essa pequena alteração morfológica. Isso não é a doença de Peyronie. Isso não é. A doença de Peyronie é uma doença adquirida. Então, aquele garoto que tem o pênis um pouco torto para a direita, um pouco torto para a esquerda, ele nasceu com o pênis curvo congênito. Isso não precisa de tratamento, isso não vai atrapalhar na vida sexual dele, a não ser que seja uma deformidade muito grande. Mas isso é um caso muito raro. São casos muito raros em que realmente o jovem, às vezes, tem uma curvatura tão grande que ele pode precisar de algum tratamento para consertar isso daí. Mas a doença de Peyronie é uma coisa adquirida. O homem ele tinha um pênis de um jeito, e a partir do momento que ele adquire a doença de Peyronie, o seu pênis passa a se entortar. Ele fala isso, ele percebe isso, é nítido. Ele fala, o meu pênis era assim, ele entortou, e geralmente eles se queixam do encurtamento do pênis também. Porque o pênis pode encurtar de 1 até 4, 5 centímetros, dependendo da gravidade da placa. Se for uma placa muito grande, muito extensa, pegando uma área muito grande do pênis, pode chegar até 5 centímetros de encurtamento do membro. Então, alguns homens reclamam muito disso, que o pênis era de um determinado tamanho e diminuiu muito depois que iniciou a doença, e às vezes até que ele afinou também, porque existem deformidades que a gente chama de deformidade de ampulheta, em que o pênis ele vem com um diâmetro, onde está a placa ele estreita e depois ele alarga novamente, parecendo uma ampulheta de relógio, né, de areia. E essa deformidade é uma coisa que é adquirida. Geralmente, no início do quadro, o homem reclama de dor, mas existem alguns pacientes, em torno de uns 20% dos pacientes com doença de Peyronie, que não apresentam dor. Ele nota que tem a curvatura, que o pênis começou a curvar, começou a atrapalhar na relação, mas ele não sentiu dor. E ele fala, não, começou desse jeito, foi de uma hora para outra, percebi que endureceu alguma coisa lá dentro, mas não sentiu dor, não foi uma coisa que iniciou com um quadro doloroso. Mas, via de regra, os pacientes reclamam de dor. Mas é uma dor que vai sumir sozinha. De 4 a 8 meses ele vai desaparecer, independente do tratamento que ele faça. Mas ele, de 4 a 8 meses, independente do tratamento. E o tratamento, como é feito esse tratamento? E tem cura? A pessoa fica totalmente livre da doença de Peyronie ou precisa um acompanhamento contínuo? É assim, com relação, antes do tratamento, eu queria falar um pouquinho do diagnóstico. Porque o diagnóstico, a gente vai chegar nesse ponto. O diagnóstico, como ela é uma doença que foi descrita em 1743, naquela época não existia raio-x, não tinha ultrassom, não tinha exame de sangue, não tinha nada, nem cirurgia, era uma época bastante difícil, diferente do que a gente vive hoje. Então, é uma doença muito simples de se fazer o diagnóstico, porque é palpável. É uma coisa que o homem percebe, ele nota que tem alguma coisa diferente no seu membro, ele nota que tem uma placa endurecida, ele nota que tem algo acontecendo no seu corpo. E para o médico também é um diagnóstico muito simples, porque a gente examina e vê essa placa, a gente sente, palpa essa placa. Na hora você já sabe que aquilo é uma doença de Peyronie. Pode ser feito um exame de ultrassom com Doppler, mas não vai trazer mais informações do que aquela que a gente tem visualmente.
Uma coisa que eu costumo pedir para os meus pacientes, quando vem com queixa de doença de Peyronie, é que eles me tragam uma foto do pênis. Hoje, com o celular, ficou muito fácil. Antigamente era difícil. Antigamente era difícil porque a gente pedia para tirar foto, era no papel, era impressa, ia lá para o laboratório, o pessoal não imprimia foto, porque falava que era coisa pornográfica, que não podia imprimir, e a gente, como médico, ficava sem acesso àquela imagem que era a queixa do paciente. Mas hoje, com o advento do celular, ficou muito tranquilo, isso daí é uma coisa bem fácil. Então, a gente pede para o paciente tirar uma foto de cima para baixo e umas fotos de lateral para analisar a curvatura do pênis. Então, com o exame físico, palpando a placa e vendo essas fotos, o diagnóstico está feito e a gente já tem uma boa noção de qual é a curvatura, de quão curvo está esse pênis, de quão curvo ele se encontra e de quanto ele pode atrapalhar no ato sexual. E para fazer a foto, a gente pede que ele entre em ereção, ele estimule para ter uma ereção. Então, o fato do paciente estimular para ter uma ereção também nos dá uma ideia de como está aquela ereção dele. Se é uma ereção parcial, se é uma ereção boa, ou se ele não tem muita dificuldade de ter ereção, então você percebe que é uma ereção ruim. Então, o visual é suficiente para a gente fazer o diagnóstico. Não precisa de nenhum grande ressonância, tomografia, não precisa desses exames complexos, não vai trazer mais informações para indicar o tratamento também. Porque quando a gente tem esse diagnóstico feito, aí nós vamos indicar o tratamento para o paciente. E apesar de ter sido uma doença diagnosticada há 300 anos atrás, o tratamento, eu diria que também remonta a essa época, porque ele é um tanto quanto, eu diria, medieval, porque nós não temos medicamento para essa doença, já foi tentado de tudo, já foi usado vitaminas, aplicação de pomadas com produtos vasodilatadores, injeção de corticoide nessas placas, uso de substâncias para controlar o sistema imunológico, pensando em doenças autoimunes. Já foi utilizado radioterapia em cima da placa, até quimioterapia, uso de bombas de vácuo, e nenhum deles trouxe um bom resultado. E quando a gente tem muito tratamento e nenhum funciona bem, é porque não tem nenhum tratamento que seja 100%. No final, esses pacientes acabavam indo para a cirurgia. E a cirurgia também, existem várias cirurgias descritas, não tem nenhuma que seja fantástica, maravilhosa, que você fala que vai consertar, resolver o problema do paciente. Todas elas têm o seu grau de complicação, o seu grau de problema. Muitas vezes acabam até colocando próteses penianas nesses pacientes. E esses pacientes, às vezes, eles não estão bem orientados com relação à prótese peniana, criam problemas com relação à prótese. Então, é um tratamento difícil. Até hoje, eu diria que o tratamento estava bastante complicado. Eu digo até hoje por quê? Porque na década de 80 para 90, particularmente a partir do ano de 1989, com o advento das ondas de choque, para tratamento de cálculo de rim, aquelas máquinas que servem para tratar cálculo renal, que o pessoal conhece popularmente como laser, mas, na verdade, é uma onda de choque. O laser seria uma cirurgia interna, né, intervencionista. Essas ondas de choque, elas foram experimentadas em outras áreas da medicina. E também se experimentou para a doença de Peyronie. E, no início, as máquinas eram feitas para tratar cálculo renal. Então, é um órgão interno. Então, a física da onda, da máquina de tratamento, era para atingir uma estrutura interna. Então, se você pega os primeiros trabalhos falando sobre doença de Peyronie e ondas de choque, são muito discrepantes. Você tem trabalhos falando que não adianta nada, e você tem trabalhos falando que é fantástico. Sim. Quando você tem tanta diferença assim, você tem que se falar qual é o que está certo. Sim. Qual deles está certo. Então, ficava uma diferença muito grande de trabalhos. Então, ficou uma coisa em relação a ondas de choque, sempre uma coisa nebulosa. A gente não sabia exatamente para que lado que estava indo a coisa. Recentemente, surgiu uma máquina para tratamento de disfunção erétil, utilizando essas ondas de choque. Só que foi uma máquina desenvolvida para essa finalidade, quer dizer, para a impotência sexual. Quer dizer, então, a física da onda, a engenharia da máquina, foi feita para se tratar uma estrutura superficial, que é o pênis, não aquela estrutura profunda que era o rim.
Então, todo o desenvolvimento dessa onda de choque para essa estrutura, que é o pênis, com o intuito de melhorar a vascularização, melhorar o fluxo sanguíneo para o membro. E essa máquina inicialmente foi desenvolvida para o tratamento da disfunção erétil. E temos excelentes resultados com essa máquina. Só que alguns pacientes com doença de Peyronie começaram a procurar por causa da disfunção erétil que anda junto com a doença de Peyronie. Então, o paciente tem impotência e ele vem por causa da impotência. E aí, às vezes, ele sabe que tem Peyronie e, às vezes, ele nem sabe que tem Peyronie. Às vezes, é descoberto ali, no momento do exame, que você fala, olha, tem uma placa aqui, o senhor já percebeu? E, às vezes, o paciente nem percebe que tem Peyronie porque a ereção dele está tão ruim que não dá curvatura. Então, às vezes, você tem alguns pacientes que ele não apresenta a curvatura esperada porque a ereção é ruim. E na hora que você começa a fazer o tratamento da disfunção erétil com ondas de choque, e o paciente apresenta melhora do quadro da impotência, muitos pacientes chegam e falam assim, durante o tratamento, meu pênis está torto. Porque ele começou a melhorar a ereção, e aí ele percebeu que que ele tinha doença de Peyronie e o pênis estava torto porque melhorou a ereção dele. Ai, que interessante. Olha que interessante, né, gente? Então, uma máquina de todos os tratamentos que você comentou aqui, que já experimentaram na medicina, né, no tratamento de Peyronie, nada surtiu um efeito extraordinário, né? E quanto que com essa máquina, já que nós podemos, você pode mostrar a máquina para a gente. Que tipo de máquina é essa? Vocês devem estar curiosos, né? Curiosos para saber que tipo de máquina, que onda de choque é essa. Muitas vezes vocês estão pensando que a onda de choque é aquele choque que você põe a mão lá na força elétrica, você tira a mão, nada disso, porque eu já estive na clínica dele, fazendo uma entrevista com ele sobre impotência sexual, e eu vi lá, né, cheguei a botar a mão lá na máquina, são ondas de choque, mas não tem nada a ver com esse choque violento, viu, gente? E acabou dando resultado para o Peyronie, então, doutor. O tratamento mais eficaz que você encontrou, então, foi com as ondas de choque, no tratamento da doença Peyronie. Foi isso? Deixar bem claro. Primeiro, onda de choque não tem nada a ver com choque elétrico. A Darcy colocou a mãozinha lá na máquina e ela viu que não é nada de choque elétrico. Não dói, é totalmente indolor, porque, na verdade, assim, que é uma palavra em português. Em inglês, eles não têm essa dúvida, porque em inglês é shockwave. E o choque elétrico é electric shock. Então, é bem diferente. Mas, para o brasileiro, em português, é choque. Então, o choque remete à nossa imaginação ao choque elétrico, que é o que estamos mais acostumados. Mas ele não tem nada a ver com o choque elétrico, é uma onda sonora, é uma onda acústica, que é direcionada para o pênis, indolor, completamente indolor, e ela tem a propriedade de aumentar a formação de vasos sanguíneos, de melhorar o fluxo sanguíneo para o membro. Então, é assim que ela age no membro. São 4 sessões, de 4 a 6 sessões, é completamente indolor, e com isso aumenta-se o fluxo de sangue para o pênis, melhorando a ereção. Esses pacientes que fizeram tratamento com ondas de choque para disfunção erétil e que tinham doença de Peyronie, o Peyronie veio como um bônus, porque eles melhoraram o quadro da disfunção erétil e o Peyronie acabou melhorando junto. Hoje, pegando os trabalhos de literatura mais atuais que falam sobre ondas de choque e Peyronie, a gente tem em torno de 68% de melhora no quadro de dor, em torno de 74% de melhora na curvatura do pênis e na formação da placa, da placa desaparecer. E em torno de 80% de melhora da disfunção erétil. Como tudo na medicina, não é mágica, não é 100%, não é uma coisa que serve para todo mundo, mas a maioria dos pacientes vão se beneficiar desse tratamento. Na minha opinião, hoje, todo paciente que tem doença de Peyronie, antes de pensar num tratamento cirúrgico, que é o tratamento mais invasivo, e é um tratamento muitas vezes irreversível, que, por exemplo, quando você põe uma prótese peniana, não dá mais para voltar atrás. Esse vai ser o último tratamento que ele vai fazer. Então, todo paciente que tem doença de Peyronie, que hoje sobra cirurgia, como tratamento final, deve-se passar por um tratamento antes com ondas de choque, porque ele tem em torno de 80% de chance de ficar bom, de melhorar e não precisar fazer o procedimento cirúrgico.
Ainda não tenho essa resposta, mas eu acredito que até se o paciente for para um tratamento cirúrgico eventual mais para frente, o fato de ele ter feito antes um tratamento de ondas de choque deve melhorar a abordagem cirúrgica. Então, uma cirurgia que encurtaria mais um membro, que seria mais difícil de ser feita, deve ficar mais fácil de abordagem. Na minha clínica, os pacientes que eu tratei de Peyronie, que foram vários, todos eles a placa desapareceu. E placas grandes, eu peguei placas assim, do tamanho de uma moeda de R$1, que a placa simplesmente sumiu. Depois de 3 meses do tratamento, o paciente não tinha mais a placa, com melhora da disfunção erétil, podendo ter relações, a curvatura do membro apresentando melhora também. Então, é um tratamento muito interessante, porque ele não é invasivo, ele não é doloroso, não necessita de sedação, de internação, o paciente vai sozinho, volta sozinho, é muito tranquilo, com baixo índice de morbidade, quer dizer, não tem complicações descritas relacionadas ao método, e que pode trazer um grande benefício para o paciente. Então, eu acredito que hoje, para o paciente que vai tratar Peyronie, antes de ser submetido a um procedimento cirúrgico, que ele faça um tratamento com ondas de choque. Eu tenho certeza que ele vai se beneficiar do tratamento. E se, eventualmente, mais para frente, a doença evoluir, for piorar, apresentar algum outro quadro e for necessário um tratamento cirúrgico, ele já sabe que ele fez todo o caminho que podia ser feito. Antes da cirurgia, né? Antes da cirurgia. E também é indicado o tratamento de ondas de choque em pacientes na fase aguda, aquela fase da dor. Aquela fase que também não tinha muito o que fazer, a gente acabava dando um analgésico para o paciente, esperando o tempo passar até ele melhorar. Eu tive a oportunidade de tratar um paciente por dor, que me foi encaminhado por um colega urologista, que ele teve um quadro inicial de Peyronie, a placa ainda não estava totalmente formada, mas ele veio com a queixa de dor. E esse paciente foi indicado 4 sessões de tratamento. Na primeira sessão para a segunda, ele já tinha melhorado o quadro doloroso. Então, foi uma coisa bastante gratificante para mim e para o paciente ver que também nesse quadro agudo tem indicação do uso de ondas de choque para melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, gente, vocês estão vendo aí essa máquina, né, que ela é através dela que ele utiliza para as ondas de choque. Vocês estão vendo que é uma máquina simples, isso aí é tudo graças à evolução da tecnologia, que está nos trazendo a cada dia evolução na medicina, né, gente? Nós estamos tendo assim uma evolução tão grande na medicina que a gente tem que agradecer essa evolução mesmo e a tecnologia avançada. Mas sabendo também que ele não trata só de Peyronie com essas ondas de choque. Se você sofreu um infarto, se você tem diabetes, toma insulina, se você qualquer outra doença que você tem, também pode se tratar a impotência sexual com essa máquina, né, doutor? Sim, inicialmente essa máquina foi indicada para esses pacientes com alterações vasculares, que são esses que você falou, diabéticos, problemas cardíacos, tabagistas, né, pacientes que fumam de longa data, que são pacientes que a gente sabidamente tem alterações no sistema vascular. E muitas vezes o quadro da impotência vem junto com esse quadro da doença. Inclusive, isso é uma coisa importante, porque na hora que a gente faz o tratamento para a disfunção erétil, o paciente tem que entender que o pênis, você que está me vendo aí, ó, o pênis, ele não é um ser à parte, ele faz parte do teu corpo. Tá certo? Porque o homem às vezes imagina que o pênis está lá para servi-lo, né? Que ele vai ter uma relação, fala, bom, agora você levanta e me sirva. Mas não é, ele faz parte do corpo. Então, como você agride o seu corpo, você está agredindo também o seu membro. Então, pode fazer um tratamento para disfunção erétil, que ele vai sentir melhora, que ele vai melhorar, mas se ele não cuidar da doença de base, os problemas vão continuar acontecendo no organismo dele. Então, se ele é um diabético e ele não cuida do diabetes, ele vai ter os problemas do diabetes. Ele pode melhorar por um tempo, mas vai evoluir a doença. Se ele é um cardíaco que não cuida do coração, não está nem com a pressão, não toma os remédios que deveriam tomar, a doença cardíaca vai evoluir, a doença vascular vai evoluir. Se ele é um tabagista e faz questão de continuar fumando 3 maços de cigarro por dia, ele vai ter problema, porque ele pode melhorar por um tempo, mas a agressão que ele está causando ao organismo vai continuar. Então, a gente precisa tratar do paciente como um todo. Quando eu pego um paciente de disfunção erétil, ele não é só o pênis, não é só o problema da impotência. Ele tem um problema orgânico. E aquele problema da disfunção erétil faz parte do problema orgânico dele. Então, ele tem que ser visto por inteiro.
Né? Quando a gente fala de um quadro de disfunção erétil, a gente está pensando em um tripé. Nós temos 3 coisas que tem que estar acontecendo direitinho para a ereção ficar bem. Ele tem que estar com a parte neurológica em ordem. Então, o paciente teve um AVC, um paciente que tem Parkinson, tem Alzheimer, um tumor cerebral, ele pode ter um problema de disfunção erétil por causa desse problema. Ele tem que estar com a parte medular em ordem. Então, um paciente que sofreu um acidente, um trauma de medula, ficou paraplégico, ele pode ter um problema de disfunção erétil pelo traumatismo da coluna. E os nervos periféricos, que vão para o pênis. Então, um paciente que sofreu, por exemplo, uma cirurgia de câncer de próstata, radioterapia, pode mexer no nervo e ele pode ter problema de disfunção erétil pela manipulação do nervo. E essa máquina vai ajudar nesse caso do processo. Outra parte do tripé é a parte hormonal. Então, o paciente que tem um distúrbio hormonal, ele vai ter problema de disfunção. Por exemplo, um paciente que tem um hipotireoidismo, a tireoide dele não está funcionando direito. Então, o corpo inteiro dele está sofrendo por causa da tireoide. Então, não adianta você só querer melhorar a ereção dele se ele não está compensado da parte da tireoide. Às vezes, ele melhorando a tireoide, ele vai melhorar a disfunção erétil. Ou se ele tiver, por exemplo, uma queda no hormônio masculino, na testosterona. Ele pode ter uma queda na produção de testosterona e isso refletir na função erétil dele. Então, ele tem que consertar essa parte. E, por fim, a terceira perninha do tripé é a parte vascular, que é o final da coisa. Quer dizer, a pessoa tem o estímulo, ele viu a mulher, ele conversou, ele tem aquele ambiente que ele está vivendo, né? A parte hormonal dele está ok, isso vai se refletir com o coração bombeando mais sangue, levando sangue para a região do pênis, enchendo ele de sangue, porque para você ter uma ereção precisa entrar sangue dentro do pênis, senão não vai funcionar. E aí, com ele cheio de sangue, você vai ter ereção e vai para o ato sexual. Terminando o ato sexual, todo esse sistema vai parar de funcionar, ele vai detumescer e vai se preparar para uma outra relação, que pode ser em sequência, ou demorar um pouquinho mais, né? Depende da idade. Agora, você pode deixar o número do telefone, seu contato, para que nós, internautas, pode te procurar e também participar deste tratamento excepcional que você tem, sem injeções, sem Viagra, sem tudo, sem esses remédios que causam efeitos colaterais. Obrigado, Darcy. É sempre um prazer estar com você. Fico muito feliz de ter sido convidado. E deixando para os amigos internautas, meu contato, sou o Dr. Wagner Reiter, médico urologista da Clínica Priapus. Tem um canal no YouTube, podem me seguir também, se inscrevam. Priapus Tratamento. Minha clínica fica no Itaim Bibi, na Rua Uruçuí, número 125. Os telefones são 3853-8023 ou 3853-7938. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, doutor. Esteja sempre com a gente aqui, que será um prazer. Alá, gente, beijinho para vocês e um ótimo final de semana, tá bom?